A nossa dica de hoje, ela versa sobre duas ações constitucionais. Eu falarei num só tempo da ação de habeas data e da ação de mandado de injunção. Começando pelo histórico, seguindo aquela ordem sobre os pontos que nos propusemos a falar nas outras ações, assim também falaremos nessas. No que se refere à ação de habeas data, eu posso dizer que, assim como no mandado de injunção, ambas as ações surgiram com a Constituição Federal de 1988. Portanto, tanto o habeas data quanto o mandado de injunção são ações constitucionais que surgiram no nosso sistema jurídico a partir da Constituição Federal de 1988. No que toca à legislação pertinente, nós temos o habeas data previsto no artigo 5º, inciso 72, e o mandado de injunção previsto no artigo 5º, inciso 71. Tem lei própria? Tem. Você viu comigo que a única ação constitucional que não possui uma lei específica para ela é o habeas corpus, que está disciplinado no Código de Processo Penal, artigos 47 a 667. Porém, aqui não. Aqui nós temos leis próprias. Para o habeas data, 9507 de 97. Para o mandado de injunção, a Lei 13.300 de 2016. O cabimento você já sabe. Sempre que quiser saber quando uma ação constitucional será cabível, basta você olhar para o dispositivo da Constituição que contempla e consagra aquela ação. No inciso 72, com o habeas data, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, quando não se prefira, constante em registros e bancos de dados junto ao governo ou entidade de caráter público, ou para retificar, assegurar a correção, a retificação dessas informações, aí sim, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, pela Constituição Federal, você tem dois cabimentos, a partir dos verbos obter e retificar. Obtenção de dados relativos à pessoa do impetrante constantes em registros e bancos de dados junto ao governo ou entidade de caráter público e retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial, administrativo. Lembrando que a Lei de Habeas Data 9507/97 ainda vai trazer uma terceira possibilidade, que é para anotação nos assentamentos do interessado, de dado verdadeiro, porém objeto de discussão, e você pode ajuizar a ação também com essa finalidade. Bom, em relação ao habeas data, na legitimidade ativa, a mesma do mandado de segurança individual, e eu digo o mesmo também para o mandado de injunção. Aquilo que a gente viu de pessoa física ou jurídica, se física, nacional ou estrangeira, se estrangeira, residente ou em trânsito no território nacional, e se jurídica, pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Isso na legitimidade ativa. Lembrando que o habeas data é gratuito, a ação de habeas data é uma ação gratuita, assim como o habeas corpus, coisa que não acontece no mandado de injunção. Lembrando que tanto no habeas data quanto no mandado de injunção é necessária a figura do advogado com a sua capacidade postulatória, porque nós vimos que a única ação constitucional que vai dispensar a figura do advogado é o habeas corpus. Então eu preciso de advogado tanto no habeas data quanto no mandado de injunção. No habeas data, a súmula 2 do STJ vai trazer uma condição especial desta ação, que é a prévia recusa por parte da autoridade administrativa em satisfazer o seu pleito. E aí, se você tem a recusa na via administrativa, você tem um interesse de agir para bater as portas do Poder Judiciário em busca daquele provimento jurisdicional. Na legitimidade passiva do habeas data, nós poderíamos ter tanto pessoas, autoridades públicas, quanto particulares. Por exemplo, um hospital que não fornece as informações referentes ao prontuário do paciente. Se for um hospital privado, seria cabível ainda assim o habeas data. Já no mandado de injunção, esta é uma ação peculiar, porque é aquela em cujo polo passivo você só vai encontrar pessoas ou autoridades públicas, porque tem a ver com a mora legislativa. Então, no mandado de injunção, eu tenho um problema de mora na elaboração de lei ou ato normativo que viria a regulamentar a Constituição. Porque se você olha para o cabimento do mandado de injunção no inciso 71, ele vai dizer que o mandado de injunção ele será cabível sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, eu tenho um binômio aqui no cabimento do mandado de injunção, porque de um lado eu tenho uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, aquela que depende de norma regulamentadora, e do outro lado eu tenho a ausência dessa norma regulamentadora. Então, é esse binômio que forma o cabimento do mandado de injunção, mas eu preciso, no polo passivo, de alguém que tenha essa capacidade política, que é a capacidade para elaborar
leis e atos normativos dotados de alto grau de generalidade e abstração, naturalmente particulares não têm essa capacidade. No que se refere a liminar, o habeas data não tem previsão na lei, porém a doutrina e a jurisprudência admitem. Já o mandado de junção não tem previsão e o Supremo também não enxerga essa possibilidade de liminar em mandado de junção. Bacana? Então fizemos aqui um paralelo entre essas duas últimas ações, daquelas principais que estão ali na Constituição, do artigo 5º, inciso 68 ao 73. Já havíamos falado de habeas corpus, mandado de segurança ação popular, e agora falamos aqui ao mesmo tempo de habeas data e de mandado de injunção. Lembrando que o mandado é uma ordem e de injunção significa fazer injunção, que é colmatar lacunas e preencher vazios. Beleza? Tudo tranquilo? Fechamos aqui mais uma dica, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.